Ela encontrou mensagens suspeitas, perfume estranho e mentiras. Tinha certeza de que ele a estava traindo. Mas quando descobriu a verdade, seu mundo desmoronou de uma forma que ela jamais imaginou. Antes de começar essa história que vai revirar seu coração, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você ama histórias reais cheias de emoção, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Prepara o lenço, porque essa história vai te surpreender do início ao fim. Laura chegou em casa mais cedo naquela quinta-feira. A reunião que estava marcada para as 5 da tarde havia sido cancelada de última hora, então ela decidiu sair do trabalho 2 horas antes do normal. Eram 3:30 da tarde quando ela estacionou o carro na garagem da casa onde morava com Rafael há 8 anos. Eles haviam se casado jovens, ela com 23, ele com 25. 8 anos de casamento que Laura sempre considerou felizes. Eles não tinham filhos ainda, estavam focados nas carreiras, mas planejavam começar a tentar em breve. Rafael era arquiteto, ela advogada. Tinham uma vida confortável, viajavam nas férias, jantavam fora nos fins de semana. Ao entrar em casa, Laura estranhou. O carro de Rafael estava na garagem. Ele nunca chegava tão cedo. Ela subiu as escadas, pensando em fazer uma surpresa para ele. Talvez ele também tivesse saído mais cedo, pensou. Mas ao chegar no corredor do segundo andar, Laura ouviu vozes vindas do quarto. Vozes abafadas. Ela parou, o coração acelerando. Uma das vozes era definitivamente de Rafael. A outra, parecia feminina. Laura sentiu o sangue gelar. Ela se aproximou da porta do quarto, que estava entreaberta. As vozes ficaram mais claras. Você tem certeza disso? Ouvi a voz de Rafael, tensa. Tenho. Os exames não mentem, respondeu uma voz feminina que Laura não reconheceu. Quanto tempo? Perguntou Rafael, sua voz quebrando. Difícil dizer com precisão. Talvez 6 meses. Talvez menos, respondeu a mulher. Laura empurrou a porta, o coração batendo descompassado. Dentro do quarto, Rafael estava sentado na beira da cama, a cabeça entre as mãos. Ao lado dele, uma mulher de cabelos loiros, vestindo roupas casuais, segurava alguns papéis. Ambos viraram para Laura, assustados. Laura. Você chegou cedo, disse Rafael, levantando-se rapidamente, o rosto pálido. Quem é ela? Perguntou Laura, sua voz tremendo de raiva e dor. Laura, eu posso explicar, começou Rafael. Explicar o quê? Que você está me traindo? Na nossa cama? Na nossa casa? Gritou Laura, lágrimas já começando a escorrer. Não é o que você está pensando. Tentou Rafael. Não é? Então o que é? Desafiou Laura, olhando para a mulher loira. E você, quem é você? A mulher loira se levantou, claramente desconfortável. Eu acho melhor eu ir, Rafael, a gente conversa depois, disse a mulher, pegando sua bolsa. Não. Você não vai a lugar nenhum até me dizer quem é. Ordenou Laura, bloqueando a porta. A mulher olhou para Rafael, que acenou com a cabeça, como se desse permissão para ela falar. Meu nome é doutora Patrícia. Sou oncologista, disse a mulher. Laura sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Oncologista? Repetiu Laura, confusa. Rafael se aproximou de Laura, tentando tocar seu braço, mas ela se afastou. Laura, por favor, me deixe explicar, implorou Rafael. A doutora Patrícia aproveitou o momento e saiu do quarto rapidamente, descendo as escadas e deixando o casal sozinho. Laura olhou para Rafael, seu cérebro tentando processar o que estava acontecendo. Oncologista. A palavra ecoava em sua mente. Você está doente? Perguntou Laura, sua voz agora mais baixa, o medo substituindo a raiva. Rafael se sentou novamente na cama, como se suas pernas não o segurassem mais. Eu tenho câncer, Laura. Câncer no cérebro, disse Rafael, sua voz monótona,
como se estivesse dizendo as palavras pela 100ª vez apenas para acreditar nelas. Laura sentiu o mundo girar. Ela se apoiou na parede, suas pernas bambas. O quê? Não, e não pode ser. Você está bem. Você estava bem ontem, balbuciou Laura. Eu descobri há 2 semanas, revelou Rafael. 2 semanas. Laura sentiu a raiva voltar. Você escondeu isso de mim por 2 semanas? Eu não sabia como te contar, defendeu-se Rafael. Como eu sou sua esposa? Você simplesmente conta. Gritou Laura. Não é tão simples, Laura. Rafael também elevou a voz, depois respirou fundo, tentando se acalmar. Os médicos queriam fazer mais exames antes de dar um diagnóstico definitivo. Eu não queria te preocupar até ter certeza. E agora tem certeza? Perguntou Laura, se aproximando dele. Rafael pegou os papéis que a doutora Patrícia havia deixado sobre a cama. Ele os entregou para Laura. Eram laudos médicos, ressonâncias magnéticas, biópsias. Laura não entendia toda a terminologia técnica, mas as palavras glioblastoma multiforme, estágio avançado e prognóstico reservado saltavam da página. Meu Deus, Rafael, sussurrou Laura, as lágrimas voltando, mas agora por um motivo completamente diferente. Ela se sentou ao lado dele na cama. Eles ficaram em silêncio por longos minutos. Por que a médica estava aqui? Na nossa casa? Perguntou Laura, finalmente. Porque eu pedi. Eu não queria ir ao hospital de novo. Eu odeio hospitais. Ela concordou em vir aqui para me dar os resultados dos últimos exames e discutir as opções de tratamento, explicou Rafael. Que opções? Perguntou Laura, tentando se manter forte. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia. A combinação padrão. Mas o tumor está em um lugar complicado. A cirurgia pode me deixar com sequelas permanentes. Perda de memória, dificuldade motora, mudanças de personalidade, listou Rafael, sua voz sem emoção. Laura segurou a mão dele. A gente vai enfrentar isso juntos, disse Laura, com determinação. Rafael olhou para ela, seus olhos cheios de lágrimas. Laura, você não entendeu. O prognóstico é de 6 meses a 1 ano, mesmo com tratamento. Esse tipo de câncer é extremamente agressivo, explicou Rafael, sua voz finalmente quebrando. Laura sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 6 meses a 1 ano. Seu marido, seu companheiro, o amor da sua vida, tinha no máximo 1 ano de vida. Não, e não aceito isso. A gente vai procurar outros médicos. Tratamentos experimentais. Alguma coisa, disse Laura, desesperada. Eu já procurei 3 oncologistas diferentes. Todos disseram a mesma coisa, revelou Rafael. Laura se abraçou a Rafael, e ambos choraram. Choraram por tudo que não viveriam juntos. Pelos filhos que não teriam. Pela velhice que não compartilhariam. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Ela ficou acordada ao lado de Rafael, observando-o dormir, como se pudesse protegê-lo da doença apenas ficando de vigília. Sua mente não parava de trabalhar, repassando cada momento dos últimos meses, procurando sinais que deveria ter notado. Havia sinais. Agora ela percebia. As dores de cabeça que Rafael vinha tendo com mais frequência. As tonturas que ele dizia serem por conta do cansaço. Aquele dia, 3 semanas atrás, quando ele esqueceu completamente de um jantar que tinham marcado com amigos. Ele riu na época, disse que estava trabalhando demais. Mas não era esquecimento. Era o tumor. Na manhã seguinte, Laura pediu afastamento do trabalho. Ela não conseguiria se concentrar em processos judiciais sabendo que seu marido estava doente. Ela precisava estar presente. Rafael, precisamos conversar sobre o tratamento, disse Laura, durante o café da manhã que nenhum dos dois conseguiu comer direito. Laura, eu ainda não decidi se vou fazer o tratamento, respondeu Rafael, olhando para a xícara de café. Como assim não decidiu? Claro que vai fazer.
Disse Laura, alarmada. Você ouviu o que eu te falei ontem. A cirurgia pode me deixar com danos permanentes. Eu posso não me lembrar de você. Posso não lembrar da minha própria vida. E mesmo assim, só vai adicionar alguns meses, argumentou Rafael. Alguns meses são preciosos. E pode dar certo. Você não pode simplesmente desistir. Insistiu Laura. Não é desistir. É escolher qualidade de vida em vez de quantidade, retrucou Rafael. Laura sentiu raiva. Como ele podia ser tão calmo sobre isso? Como ele podia simplesmente aceitar? Você não tem o direito de desistir. Não quando tem gente que te ama. Não quando tem eu. Gritou Laura, batendo a mão na mesa. Rafael ficou em silêncio por um momento, depois olhou para Laura com uma tristeza profunda. É justamente porque eu te amo que eu não sei se quero passar por isso. Eu não quero que você me veja me deteriorando. Não quero que você se lembre de mim como um vegetal sendo mantido vivo por máquinas, disse Rafael, sua voz suave mais firme. Laura começou a chorar. Eu não me importo. Eu quero você aqui, de qualquer jeito. Mesmo que sejam só mais alguns meses. Mesmo que seja só mais algumas semanas. Por favor, Rafael. Por favor, tenta, implorou Laura. Rafael se levantou e abraçou Laura. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando. Tá bom. Eu vou fazer o tratamento, concordou Rafael, finalmente. Os dias seguintes foram um turbilhão de consultas médicas, exames pré-operatórios, conversas com cirurgiões e oncologistas. A cirurgia foi marcada para 2 semanas depois. Enquanto isso, Laura começou a notar mudanças no comportamento de Rafael. Ele estava mais distante, mais quieto. Várias vezes ela o pegou olhando para o nada, perdido em pensamentos. Uma noite, Laura acordou e percebeu que Rafael não estava na cama. Ela se levantou e o encontrou no escritório, escrevendo algo à mão em um caderno. O que você está fazendo? Perguntou Laura, apoiada na porta. Rafael se assustou, fechando o caderno rapidamente. Nada. Só ia anotando algumas coisas, disse Rafael, evasivo. Que coisas? Insistiu Laura. Rafael hesitou, depois abriu o caderno novamente. Eu estou escrevendo cartas. Para você. Para quando eu, e sua voz falhou. Laura se aproximou e sentou ao lado dele. Rafael, você não vai morrer. O tratamento vai funcionar, disse Laura, tentando se convencer tanto quanto a ele. E se não funcionar? E se a cirurgia der errado? E se eu não me lembrar de você depois? Questionou Rafael. Eu preciso deixar algo. Preciso que você saiba o quanto eu te amo, mesmo que eu não consiga mais dizer isso. Laura pegou o caderno e começou a ler. Eram cartas de amor. Lindas, profundas, emocionantes. Rafael descrevia cada momento importante do relacionamento deles. O primeiro encontro. O primeiro beijo. O pedido de casamento. O casamento. Cada aniversário. Cada viagem. Cada memória preciosa. Você não pode me fazer chorar assim antes de dormir, disse Laura, rindo entre as lágrimas. Desculpa. Mas eu preciso que você tenha isso. Preciso que você se lembre de como fomos felizes, disse Rafael. Eles voltaram para a cama, mas nenhum dos dois dormiu. Eles conversaram a noite inteira. Sobre sonhos que tiveram e não realizaram. Sobre arrependimentos. Sobre gratidões. Sobre amor. No dia da cirurgia, Laura estava mais nervosa que Rafael. Ele parecia estranhamente calmo, quase sereno. Se algo der errado, e começou Rafael, na sala de espera antes de ser levado para o centro cirúrgico. Não vai dar, interrompeu Laura. Mas se der, eu preciso que você saiba que você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você me fez feliz, Laura. Completo. E eu não trocaria um único dia ao seu lado por nada nesse mundo,
disse Rafael, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, disse Laura, beijando-o. Eu te amo mais, respondeu Rafael, sorrindo. Foram as últimas palavras que Rafael disse antes de ser levado para a cirurgia. A cirurgia durou 7 horas. 7 horas intermináveis onde Laura andou de um lado para o outro na sala de espera, incapaz de se sentar, incapaz de pensar em outra coisa. Os pais de Rafael chegaram. Os pais dela também. A irmã de Rafael. Alguns amigos próximos. Todos esperavam juntos, em silêncio tenso. Quando o cirurgião finalmente saiu, todos se levantaram imediatamente. A cirurgia foi bem. Conseguimos remover a maior parte do tumor, anunciou o Dr. Marcelo, o neurocirurgião. Laura sentiu as pernas bambas de alívio. Ele vai ficar bem? Perguntou Laura, ansiosa. O Dr. Marcelo hesitou. Ele sobreviveu à cirurgia, que já é uma vitória. Mas ainda é cedo para saber sobre sequelas. Só vamos saber quando ele acordar da anestesia, explicou o médico. Quando ele vai acordar? Questionou a mãe de Rafael. Nas próximas horas. Vamos monitorá-lo de perto na UTI. Uma pessoa por vez pode visitá-lo assim que ele for transferido, informou o Dr. Marcelo. Laura foi a primeira a entrar na UTI, 2 horas depois. Rafael estava deitado, com vários tubos e monitores conectados a ele. Sua cabeça estava enfaixada. Ele parecia tão frágil, tão vulnerável. Laura se sentou ao lado da cama e segurou a mão dele. Ela ficou ali por horas, apenas segurando sua mão, rezando, pedindo a qualquer força superior que estivesse ouvindo para que Rafael ficasse bem. Foi no final da tarde que Rafael começou a se mexer. Seus olhos piscaram, confusos, tentando focar. Rafael? Chamou Laura, se aproximando. Os olhos de Rafael finalmente focaram nela. Por um momento, ele apenas olhou, sem expressão. O coração de Laura parou. Ele não a reconheceu. A pior coisa havia acontecido. Mas então Rafael sorriu, fraco mas genuíno. Oi, linda, disse Rafael, sua voz rouca e baixa. Laura explodiu em lágrimas de alívio. Você me reconheceu. Você se lembra de mim. Chorou Laura, rindo e chorando ao mesmo tempo. Como eu poderia esquecer a mulher mais linda do mundo? Brincou Rafael, tentando apertar a mão dela, mas suas forças eram mínimas. O Dr. Marcelo entrou na UTI para fazer os testes neurológicos. Ele fez Rafael seguir uma lanterna com os olhos, apertar suas mãos, dizer seu nome completo, a data, onde estava. Rafael respondeu tudo corretamente. Não havia perda de memória aparente. Não havia paralisia. A cirurgia havia sido um sucesso. Você é um milagre, disse o Dr. Marcelo, claramente satisfeito. Nos dias seguintes na UTI, Rafael recuperou forças gradualmente. Laura estava ao seu lado cada minuto permitido pelas regras do hospital. Ela o ajudava a comer quando ele ainda estava fraco, lia para ele quando ele estava entediado, apenas ficava em silêncio segurando sua mão quando ele precisava descansar. Uma semana após a cirurgia, Rafael foi transferido para um quarto comum. 2 semanas depois, recebeu alta. Mas o tratamento estava longe de terminar. Ele precisaria fazer quimioterapia e radioterapia para tentar eliminar as células cancerígenas que não puderam ser removidas cirurgicamente. Laura transformou um dos quartos da casa em um espaço de recuperação. Ela colocou uma cama hospitalar, organizou todos os medicamentos, criou uma rotina de cuidados. Ela tirou licença indefinida do trabalho. Rafael era sua prioridade total agora. A quimioterapia começou 3 semanas após a cirurgia. Os efeitos colaterais foram brutais. Rafael vomitava constantemente, perdeu todo o apetite, emagreceu 20 quilos em 1 mês. Ele perdeu todo o cabelo, incluindo as sobrancelhas. Ele ficava exausto após fazer qualquer esforço mínimo. Laura viu o homem forte e saudável que era seu marido se transformar em uma versão frágil e dependente dele mesmo. E em nenhum momento ela vacilou. Ela estava ali, firme,
cuidando, amando, apoiando. Mas não era fácil. Laura chorava escondida no banheiro quando Rafael dormia. Ela gritava de frustração no carro quando ia comprar medicamentos. Ela sentia raiva de Deus, do universo, do destino. Por que isso estava acontecendo com eles? Eles eram boas pessoas. Eles se amavam. Por que não podiam simplesmente ter uma vida normal? Uma noite, 2 meses após o início da quimioterapia, Laura teve um colapso. Ela estava preparando o jantar quando simplesmente desabou no chão da cozinha, soluçando incontrolavelmente. Rafael, que havia se arrastado até a cozinha apoiado em uma bengala, a encontrou assim. Laura, o que foi? Perguntou Rafael, preocupado, tentando se abaixar para ficar no nível dela, mas não conseguindo. Eu não aguento mais. Gritou Laura, entre soluços. Eu não aguento ver você sofrendo. Eu não aguento sentir que estou te perdendo aos poucos. Eu não aguento não poder fazer nada para te salvar. Rafael conseguiu se sentar no chão com dificuldade e abraçou Laura. Você já está me salvando. Todo dia. Você é a razão pela qual eu ainda estou lutando, disse Rafael, gentilmente. Mas e se não for suficiente? E se você, e Laura não conseguiu terminar a frase? Então pelo menos teremos aproveitado cada momento que tivemos. E terá valido a pena, Laura. Ter conhecido você, ter me casado com você, ter tido esses anos ao seu lado. Valeu cada segundo, disse Rafael. Eles ficaram abraçados no chão da cozinha por tempo indeterminado, apenas se segurando, tirando força um do outro. 3 meses após o início do tratamento, Rafael fez novos exames. Laura estava tão nervosa que não conseguiu acompanhá-lo à consulta onde o Dr. Marcelo daria os resultados. Ela ficou em casa, andando de um lado para o outro, verificando o celular a cada 2 minutos. Quando Rafael finalmente chegou em casa, 4 horas depois, Laura correu até a porta. E então? O que o médico disse? Perguntou Laura, ansiosa. Rafael entrou, fechou a porta, e olhou para Laura com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Rafael, você está me assustando. Fala logo, pediu Laura, seu coração acelerando. Rafael então sorriu. Um sorriso grande, genuíno, como ela não via há meses. O tumor regrediu. Significativamente. Em quase 70%, anunciou Rafael. Laura ficou paralisada por um segundo, processando aquelas palavras. Então ela gritou de alegria e pulou nos braços de Rafael, quase derrubando-o. Sério? Não está brincando comigo? Perguntou Laura, ainda sem acreditar. Sério. O doutor Marcelo disse que está surpreso. Ele não esperava uma resposta tão boa ao tratamento, confirmou Rafael, também chorando, mas de felicidade. Eles dançaram ali, na sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era a primeira boa notícia em meses. Mas o médico foi claro, não era a cura. Era a remissão. Rafael precisaria continuar com a quimioterapia e radioterapia. Precisaria fazer exames regulares. O câncer poderia voltar. Mas pelo menos, naquele momento, eles tinham esperança. Os meses seguintes foram de lenta recuperação. Rafael continuou o tratamento, mas os efeitos colaterais foram diminuindo conforme seu corpo se adaptava. Ele começou a ganhar peso novamente. Seu cabelo começou a crescer, embora diferente, mais fino, mais grisalho. Ele conseguia caminhar sem bengala. Conseguia fazer pequenas tarefas sozinho. Laura voltou a trabalhar meio período, mas ainda dedicava a maior parte do tempo a cuidar de Rafael. Ela havia se tornado especialista em medicações oncológicas, em nutrição para pacientes com câncer, em efeitos colaterais e como gerenciá-los. 6 meses após o diagnóstico inicial, Rafael quis fazer algo especial. Laura, eu quero renovar nossos votos, disse Rafael, certa manhã, do nada. O quê? Laura estava surpresa. Eu quero fazer uma cerimônia, com família e amigos, e renovar nossos votos de casamento.
Porque quando a gente casou, a gente não sabia o que significava na saúde e na doença. Agora a gente sabe. E eu quero prometer tudo de novo, mas dessa vez sabendo exatamente o que estou prometendo, explicou Rafael. Laura estava emocionada. Você tem certeza? Você está forte o suficiente para isso? Perguntou Laura, preocupada. Eu tenho certeza. E se eu não estiver forte agora, quando vou estar? A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Ninguém sabe. Então vamos aproveitar enquanto podemos, argumentou Rafael. Eles organizaram uma pequena cerimônia no jardim da casa, 2 meses depois. Rafael ainda estava magro, ainda careca, mas estava ali, vivo, sorrindo. Laura usou o mesmo vestido do casamento deles, que ainda servia perfeitamente. Rafael usava terno simples, sem gravata, porque ainda sentia desconforto com coisas apertadas no pescoço por conta da radiação. Na frente de 40 pessoas, familiares e amigos mais próximos, eles renovaram seus votos. Laura, quando eu casei com você 8 anos atrás, eu achei que sabia o que era amor. Mas os últimos meses me ensinaram que eu não fazia ideia, começou Rafael, sua voz clara e firme. Amor não é apenas os momentos bons. Não é apenas os jantares românticos e as viagens de férias. Amor é segurar meu cabelo enquanto eu vômito por causa da quimio. É trocar lençóis no meio da noite quando eu estava suado de febre. É me fazer comer quando eu não tinha vontade. É me segurar quando eu chorava de medo, continuou Rafael, sua voz começando a tremer. Laura estava chorando, assim como metade dos convidados. Amor é você. Sempre foi você. E eu prometo, enquanto eu tiver vida, te amar com cada célula do meu corpo. Mesmo as células doentes. Especialmente as células doentes. Porque elas me lembraram do que realmente importa, finalizou Rafael. Quando chegou a vez de Laura, ela quase não conseguiu falar de tanta emoção. Rafael, quando você me contou sobre o câncer, eu senti como se meu mundo tivesse acabado. E de certa forma, acabou. Mas um novo mundo começou. Um mundo onde cada dia é precioso. Onde cada abraço tem significado. Onde cada eu te amo pode ser o último, então a gente fala com toda a verdade do coração, disse Laura. Você me ensinou que amor não é sobre ter tempo. É sobre usar bem o tempo que a gente tem. E se a gente tiver mais 50 anos juntos, ou se a gente tiver apenas mais alguns meses, eu vou amar cada segundo. Porque você vale cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo. Você vale tudo, completou Laura. Eles se beijaram sob aplausos e lágrimas da plateia. A festa foi simples mas alegre. Rafael conseguiu comer um pouco, dançou uma música com Laura, conversou com amigos que não via há meses. Ele estava cansado no final, mas feliz. Aquela noite, deitados na cama, Rafael disse algo que Laura nunca esqueceria. Obrigado, disse Rafael, no escuro. Por quê? Perguntou Laura. Por não ter desistido de mim. Por ter me dado razões para continuar lutando. Por ter transformado os piores meses da minha vida em algo bonito, respondeu Rafael. Não tenho que agradecer. Eu te amo, disse Laura, simples e verdadeiro. Eu te amo mais, retrucou Rafael, como sempre fazia. Impossível, riu Laura. 1 ano após o diagnóstico inicial, Rafael fez novos exames completos. Laura estava com ele dessa vez, segurando sua mão na sala do Dr. Marcelo enquanto esperavam os resultados. O Dr. Marcelo entrou com uma pasta de exames e um sorriso no rosto. Boas notícias. Não há sinais de tumor. Nenhum, anunciou o médico. Laura e Rafael ficaram em choque por alguns segundos, processando aquelas palavras. Como assim nenhum? Zero? Perguntou Rafael, quase não acreditando. Zero. As últimas células cancerígenas responderam ao tratamento. Você está em remissão completa, confirmou o Dr. Marcelo. Isso significa que ele está curado? Perguntou Laura, com medo de ter esperanças.
Em câncer, a gente não usa a palavra curado facilmente. Mas significa que não há doença detectável no momento. Você vai precisar fazer exames de controle regulares pelos próximos 5 anos. Se nada aparecer nesse período, aí sim podemos falar em cura, explicou o médico. Era a melhor notícia possível. Laura e Rafael saíram do consultório atordoados de felicidade. Nos meses seguintes, Rafael foi recuperando sua vida aos poucos. Voltou a trabalhar meio período no escritório de arquitetura. Voltou a encontrar amigos. Voltou a fazer atividades físicas leves. Seu cabelo cresceu de volta, agora completamente branco, o que na verdade lhe dava um ar distinto. Laura também voltou ao trabalho em tempo integral. Mas ambos tinham mudado. As prioridades eram diferentes agora. Eles saíam mais, viajavam sempre que possível, diziam eu te amo várias vezes ao dia, nunca deixavam uma discussão sem resolver. 2 anos após o diagnóstico, em um dos exames de controle, Laura estava na sala de espera quando percebeu algo. Ela estava atrasada. Seu período estava atrasado há 3 semanas. Com o coração acelerado, Laura foi até a farmácia e comprou um teste de gravidez. Ela fez o teste no banheiro do próprio hospital, incapaz de esperar para chegar em casa. 2 linhas. Positivo. Laura saiu do banheiro em transe. Ela estava grávida. Depois de tudo que passaram, depois de terem colocado o sonho de ter filhos em espera, estava acontecendo. Quando Rafael saiu da consulta, Laura estava sentada na sala de espera, sorrindo de uma forma que ele não entendia. Tudo bem. Por que esse sorriso? Perguntou Rafael, curioso. Laura segurou as mãos dele. Rafael, eu estou grávida, disse Laura, simplesmente. Rafael ficou paralisado. Então um sorriso enorme tomou conta de seu rosto. Sério? Você tem certeza? Perguntou Rafael, incrédulo. Acabei de fazer o teste. Positivo, confirmou Laura, mostrando o teste que ainda estava em sua bolsa. Rafael a abraçou ali mesmo, na frente de todos na sala de espera, rodopiando com ela, rindo e chorando. A gravidez foi vigiada de perto por médicos. Havia preocupação de que o tratamento que Rafael havia feito pudesse ter afetado, mas todos os exames mostravam que o bebê estava saudável. Laura curtiu cada momento da gravidez. Rafael foi a todos os ultrassons. Ele pintou o quarto do bebê em tons de amarelo porque eles decidiram não saber o sexo antes do nascimento. Ele conversava com a barriga de Laura todas as noites, contando histórias, cantando músicas desafinadas que faziam Laura rir. Essa criança é um milagre, dizia Rafael frequentemente. Há 2 anos, eu achei que não estaria aqui. E agora vou ser pai. No 7º mês de gravidez de Laura, Rafael teve que fazer mais um exame de rotina. Dessa vez, Laura não pôde ir porque tinha uma consulta pré-natal no mesmo horário. Eles combinaram de se encontrar em casa depois. Rafael voltou para casa mais cedo. Laura estava preparando o jantar quando ele chegou. E aí? Como foi? Perguntou Laura, sem se virar do fogão. Rafael não respondeu imediatamente. Laura se virou e viu a expressão dele. Seu coração parou. Não, e sussurrou Laura, sentindo as pernas fraquejarem. Rafael se aproximou rapidamente e a segurou antes que ela caísse. Não, não. Não é o que você está pensando. Está tudo limpo. Os exames estão perfeitos. Apressou-se em dizer Rafael. Laura respirou aliviada, depois bateu no braço dele. Você me assustou. Não faz isso. Reclamou Laura. Desculpa, desculpa. Eu só estava pensando em como minha vida mudou. Há 2 anos eu estava recebendo um diagnóstico de morte. Hoje eu recebi confirmação de que estou saudável. Daqui a 2 meses vou conhecer meu filho. É surreal, explicou Rafael, emocionado. Laura abraçou o marido, sentindo a barriga entre eles dois, o bebê chutando como se quisesse participar do abraço. Você é meu milagre, disse Laura. Você é o meu,
respondeu Rafael. 2 meses depois, em uma madrugada chuvosa de março, Laura entrou em trabalho de parto. Rafael a levou para o hospital, nervoso e ansioso, verificando se estava tudo bem a cada contração. 12 horas depois, nasceu Miguel. Um menino saudável de 3,5 kg, com um punhado de cabelo escuro e pulmões potentes. Quando a enfermeira colocou Miguel nos braços de Rafael pela primeira vez, ele desabou em lágrimas. Oi, Miguel. Eu sou seu pai. Eu te esperei tanto tempo. Houve momentos que eu achei que nunca ia te conhecer. Mas você está aqui. Você é real. Você é perfeito, disse Rafael, beijando a testa minúscula do filho. Laura observava a cena da cama do hospital, também chorando. Ela pensou em tudo que haviam passado para chegar ali. O diagnóstico devastador. O medo constante. Os tratamentos brutais. As incertezas. E agora, esse momento perfeito. 3 anos se passaram. Miguel cresceu e se tornou uma criança alegre e curiosa. Rafael continuava saudável, todos os exames mostrando remissão completa. Laura havia sido promovida no trabalho. A vida havia voltado ao normal. Ou melhor, havia se tornado uma nova versão de normal. Rafael nunca mais foi o mesmo homem de antes do câncer. Ele era mais presente, mais grato, mais consciente da fragilidade da vida. Ele aproveitava cada momento com Miguel, cada jantar com Laura, cada manhã acordando sem dor. Laura também mudou. Ela não se preocupava mais com coisas pequenas. Ela não guardava mágoas. Ela vivia mais intensamente, sabendo que tudo podia mudar em um instante. No 5º aniversário de casamento renovado, Rafael surpreendeu Laura com uma viagem. Eles foram para Vila do Mar, uma pequena cidade litorânea onde haviam passado a lua de mel 10 anos antes. Era a primeira vez que viajavam sozinhos desde o nascimento de Miguel, que ficou com os avós. Na praia, caminhando descalços na areia ao pôr do sol, Rafael parou e olhou para Laura. Você sabe o que eu estava pensando naquele dia que você me encontrou com a doutora Patrícia? Perguntou Rafael. Laura fez uma careta. Não me lembra daquele dia. Eu quase tive um ataque cardíaco, disse Laura. Eu estava pensando em como te contar. E eu estava apavorado. Não da morte, mas de te perder. De você não conseguir lidar e ir embora, confessou Rafael. Ir embora? Você realmente achou que eu seria capaz disso? Perguntou Laura, ofendida. Eu não sabia. Câncer muda as pessoas. Eu já tinha visto relacionamentos que não aguentaram. E eu pensei, e se ela decidir que não quer passar por isso? E se for demais para ela? Explicou Rafael. Laura parou e segurou o rosto dele entre as mãos. Rafael, olha para mim. Eu prometi ficar ao seu lado na saúde e na doença. E eu não sou o tipo de pessoa que quebra promessas. Você poderia ter perdido a memória, poderia ter ficado paralítico, poderia ter ficado completamente dependente, e eu ainda estaria ali. Porque é isso que amor significa, disse Laura, firmemente. Eu sei disso agora. Mas naquele momento, eu estava com tanto medo de tudo. Do tratamento, da morte, de te perder. E quando você entrou naquele quarto e viu a doutora Patrícia, e eu vi aquele olhar de traição no seu rosto, meu coração partiu. Porque eu sabia que você estava pensando o pior, contou Rafael. Eu estava. Por uns 5 segundos, eu achei que você estava me traindo. E a dor foi indescritível. Mas então ela disse que era oncologista, e a dor se transformou em terror. Porque eu preferiria 1000 vezes que você estivesse me traindo do que você estivesse doente, admitiu Laura. Eles continuaram caminhando, de mãos dadas. Você se arrepende? De ter ficado? De ter passado por tudo aquilo? Perguntou Rafael, vulnerável. Nunca. Nem por um segundo. Aqueles foram os piores meses da minha vida, mas também foram quando nosso amor se provou verdadeiro. Qualquer um pode amar quando tudo está bem. Mas amar quando tudo está desmoronando?
Isso é amor de verdade, respondeu Laura. Rafael parou e se ajoelhou na areia. Laura ficou confusa. Rafael, o que você está fazendo? Você vai sujar a calça, disse Laura. Rafael tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro, havia um anel. Não era uma aliança comum. Era um anel com uma pedra azul no centro, cercada de pequenos diamantes. Laura, quando eu te dei a primeira aliança, 10 anos atrás, eu era apenas um rapaz apaixonado. Quando renovamos os votos, eu era um homem que havia olhado a morte nos olhos. Mas agora, eu sou um homem que viveu. Que sobreviveu. Que tem uma família linda. E eu quero te dar esse anel como símbolo de renascimento. De uma nova vida que a gente construiu juntos, disse Rafael. Laura estava chorando. A pedra azul representa a esperança. Os diamantes ao redor representam cada momento difícil que passamos e superamos juntos. E o círculo representa que nosso amor não tem fim, explicou Rafael, colocando o anel no dedo dela. Laura puxou Rafael para cima e o beijou ali mesmo, na praia, enquanto o sol se punha. Naquela noite, no quarto do hotel, eles conversaram sobre o futuro. Você quer ter mais filhos? Perguntou Laura, deitada no peito de Rafael. Eu quero tudo com você. Mais filhos, envelhecer juntos, ver nossos netos. Tudo, respondeu Rafael. E se o câncer voltar? Perguntou Laura, a pergunta que sempre estava no fundo de sua mente mas que ela raramente vocalizava. Rafael ficou em silêncio por um momento. Se voltar, a gente luta de novo. Juntos. Mas eu não vivo mais com esse medo constante. Eu vivo cada dia como se fosse o último, mas sem paranoia. Com gratidão, disse Rafael. Eu também. Mas eu não vou mentir, toda vez que você tem uma dor de cabeça, meu coração para, confessou Laura. Eu sei. E desculpa por isso. Mas eu prometo te avisar se alguma coisa mudar. Sem segredos dessa vez, prometeu Rafael. Sem segredos, concordou Laura. Eles voltaram para casa 2 dias depois, renovados, reconectados. Miguel correu para os braços deles no aeroporto, gritando mamãe e papai com toda a força de seus pequenos pulmões. A vida continuou. Rafael foi promovido no trabalho. Laura abriu seu próprio escritório de advocacia. Miguel começou na escolinha. Eles adotaram um cachorro. Compraram uma casa maior. Tiveram discussões bobas sobre onde colocar a TV nova. Viveram. 7 anos após o diagnóstico inicial, Rafael teve que ir ao hospital para o que seria seu último exame de controle. Se esse exame voltasse limpo, ele seria oficialmente considerado curado. Laura foi com ele, assim como Miguel, agora com 5 anos. Enquanto esperavam na sala do Dr. Marcelo, Miguel brincava com seus carrinhos no chão. Laura segurava a mão de Rafael, ambos nervosos mas esperançosos. O Dr. Marcelo entrou, agora um pouco mais velho, com mais cabelos brancos, mas ainda com o mesmo sorriso gentil. Rafael, Laura, tenho o prazer de dizer que e você está oficialmente curado, anunciou o médico. Rafael deixou escapar um riso de alívio e alegria. Laura pulou do assento e abraçou o marido. Miguel, sem entender completamente mas sentindo a alegria dos pais, largou os carrinhos e correu para se juntar ao abraço. Isso significa que você não precisa mais vir aqui me ver, brincou o Dr. Marcelo. Eu acho que eu vou sentir falta dessas visitas, brincou Rafael de volta. Não sinta. Vá viver sua vida. Aproveite sua família. Você merece, disse o médico, apertando a mão de Rafael. Do lado de fora do consultório, no estacionamento, Laura apoiou-se no carro e simplesmente chorou. 7 anos de medo, de incerteza, de exames constantes, haviam finalmente acabado. Rafael estava curado. Eles tinham um futuro. Rafael abraçou Laura, deixando ela chorar em seu ombro. Acabou, sussurrou Laura. Realmente acabou. Acabou, confirmou Rafael. E nossa vida está apenas começando. Miguel puxou a calça do pai. Papai,
Por que a mamãe está chorando? Perguntou o menino, preocupado. Rafael se abaixou para ficar na altura do filho. Porque às vezes a gente chora quando está muito, muito feliz, explicou Rafael. Eu posso chorar também? Perguntou Miguel, inocentemente. Pode, riu Rafael. Miguel então apertou os olhos e tentou forçar lágrimas, fazendo Rafael e Laura rirem em meio às lágrimas reais. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Rafael e Laura se sentaram no quintal, olhando as estrelas. Você lembra quando eu perguntei se você se arrependia de ter ficado? Perguntou Rafael. Lembro. E minha resposta continua a mesma, disse Laura. A minha também. Eu não me arrependo de nada. Nem do câncer, disse Rafael. Laura olhou para ele, surpresa. Como você pode não se arrepender? Perguntou Laura. Porque me fez valorizar cada momento. Cada abraço. Cada eu te amo. Me fez aproveitar cada segundo com você e com Miguel. Me fez ser um homem melhor. Claro, eu preferiria não ter passado por aquilo. Mas já que passei, eu tiro algo de bom disso, explicou Rafael. Laura apoiou a cabeça no ombro dele. Às vezes eu penso em como seria se eu não tivesse chegado em casa cedo naquele dia. Se não tivesse te pegado com a médica. Você teria continuado escondendo? Questionou Laura. Provavelmente. Por mais tempo pelo menos. E teria sido um erro terrível. Você tinha razão quando disse que era meu dever te contar. Você merecia saber. Merecia ter a escolha de ficar ou ir, admitiu Rafael. Eu nunca teria ido, disse Laura, com certeza. Eu sei disso agora. Mas levou tempo para acreditar que alguém pudesse me amar assim. Incondicionalmente. Mesmo nas piores circunstâncias, disse Rafael. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a noite tranquila. Você sabe o que eu quero fazer agora que você está oficialmente curado? Perguntou Laura. O quê? Respondeu Rafael. Planejar nosso futuro. Sem medo. Sem reservas. Quero planejar viagens, talvez ter outro filho, crescer velhos juntos. Tudo, disse Laura, sonhadora. Então vamos fazer isso. Vamos planejar os próximos 50 anos juntos, concordou Rafael, sorrindo. E eles fizeram exatamente isso. Porque haviam aprendido que amor verdadeiro não é apenas sobre estar junto nos momentos felizes. É sobre escolher ficar quando tudo desmorona. É sobre segurar a mão do outro no escuro. É sobre acreditar que juntos, podem superar qualquer coisa. E eles superaram. E assim termina a história de Laura e Rafael. Uma história que começou com suspeita de traição, mas revelou o amor mais puro possível. Laura achou que havia perdido Rafael para outra mulher, mas quase o perdeu para algo muito pior. E mesmo assim, o amor deles sobreviveu. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo e se você já passou por algum momento difícil que testou seu relacionamento. Adoraria ler suas histórias. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o amor verdadeiro não desiste.